Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Connosco temos o Eduardo Barroso, é apoiante e também mandatário distrital de Luís Marcos Mendes. É também presidente da Comissão Nacional para os Centros de Referência e há 2 anos até lançou um livro, Coração ao Pé da Boca. Vamos ver se também se vai verificar isso aqui nas nossas respostas. E a começar por esse apoio a Luís Marcos Mendes, disse que quer votar num político que nos garanta a democracia. Com os outros candidatos, a democracia não está assim tão garantida, está em risco. Bem, muito boa tarde, obrigado pelo convite. Hoje estou aqui numa situação que não pensei já estar nos últimos anos da minha vida, que é, em vez de falar de saúde, falar um bocadinho de política. Já lá vamos. Olha, então deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu acho muito pouco exigente o que a nossa Constituição define para se poder ser candidato a Presidente da República. Isto ter que ser mais de 35 anos e no direitos civis e estar no posse de não ter problemas, de estar de todas as suas regalias de cirurgião, permite que 3 milhões de portugueses que estão acima dos 35 anos, portugueses e portuguesas, se possam candidatar. Eu podia-me candidatar, não é? Portanto, acho que é muito pouco exigente. Acho que devia haver um currículo mínimo. Sabe? E qual era esse currículo mínimo? E isso é que fez tomar a minha opção. Eu não entendo como é que eu me podia candidatar à Presidente da República. Eu devo dizer-lhe de brincadeira. Tive associações de doentes e tive alguns amigos que diziam: "Oh, Eduardo, vais-te candidatar à Presidência da República." Como é que eu me posso candidatar à Presidência da República se eu próprio não votava em mim? Portanto, é a primeira coisa que nós temos que fazer quando temos... Não se pode brincar à política, não se pode brincar para o mais alto cargo político da nação, poder pensar por ter mais de 35 anos e ter sido um cirurgião competente, admitamos, ficamos por aqui, que pudesse ser agora vou-me candidatar à Presidência da República. Portanto, é logo a primeira razão de que eu achava que era preciso um currículo. Qual era esse currículo que eu acho que era importante ter? Tínhamos de ter um garante, ser um democrata genuíno, ser um cumpridor da Constituição e ter algumas coisas que me garantissem que ele ia ser competente. Uma cultura geral também é importante. Cultura jurídica, cultura económica, no sentido de saber o que é o PIB, o que é essas coisas todas que eu próprio domino mal, não é? E os déficits internos e os déficits não sei quê. E, sobretudo, uma cultura política. Porque o Presidente vai ter que ter uma atuação, não é executiva, mas que tem que ter, portanto, a experiência de ter exercido alguns cargos políticos, concordo com eles, eu ou não, é fundamental. E, portanto, Luís Marcos Mendes tinha, para mim, a garantia de ser um cidadão moderado, bem educado, que também é importante, já agora, também lhe digo, porque há candidato, sobretudo um candidato que é mal educado, nem sequer é um problema ideológico. Está-se a referir a André Ventura? Claro, estou-me a referir... Eu nem me queria... Não gosta de dizer o nome dele, não é? Não gosto de dizer... Acho que aquilo é ignorância com o ódio e com a má educação, e isso, quer dizer, logo aí isso excluía logo. Mas, portanto, acho que é importante ter tido alguns cargos políticos e ter a noção de como é que funciona um governo, como é que funciona uma Assembleia da República, como é que é ter sido líder parlamentar, como é que é ter sido autarca, como é que é ter sido secretário de Estado, como é que se faz um orçamento de Estado, ter sido ministro. Portanto, são tudo coisas fundamentais, e aliás foram essas coisas, e com isto termino, que fizeram com que tivéssemos os últimos 4 Presidentes da República, todos oriundos dos partidos, todos com experiência governativa ou autárquica e com um currículo que a gente concordasse ou não. Destes últimos 4 eu só não votei num. Não é? Mas mesmo não tendo votado... Foi o professor Cavaco Silva, nós sabemos. Tendo votado Cavaco... Não votei Cavaco porque votei Jorge Sampaio, como é óbvio. Mas reconhecia-lhe a legitimidade de concorrer. Ora, eu, de facto, nestas eleições não reconheço a um dos candidatos sequer essa... E os tempos estão para Luís Marcos Mendes, estes tempos agitados, e já agora aproveito para lhe perguntar se o grande adversário de Marcos Mendes é o Almirante Gouveia e Melo ou se é o que não quer dizer o nome que é André Ventura. Não, temos 8 candidatos, não é?
Quatro estão lá porque tempo de antena, tempo da televisão, prova de vida da existência dos partidos a que pertencem, e a luta deles é os 5%. Penso que isso ainda se mantém, está a ver, nem sei se é com 5% já temos o apoio do Estado para a campanha. Portanto, a luta deles é os 5% para ver se aquilo resulta. E depois temos 4, dos quais 2 vão passar à segunda volta, isso penso que é óbvio. E desses 4... de facto, há um que me aterroriza pensar que sequer pode atingir essa parte. Depois há um que eu acho que é completamente incompetente para o cargo que concorreu. E depois tem outro que pensou que se tinha... que eu pensei que se tinha afastado da política. Está a ver? Eu não sou militante de coisa nenhuma. Não sou militante de nenhum partido. Mas vou-lhe dizer uma coisa. Eu votei como simpatizante e eleitor fiel do Partido Socialista. Eu sou um eleitor fiel do Partido Socialista. Eu nunca votei na AD nem no PSD. Nunca. Só votou no Marcelo para presidente, porque é seu amigo desde os 17 meses. Não, votei no Mário Soares para presidente, votei no Jorge Sampaio para presidente. Bem, diga à direita, né? À direita só no Marcelo. Eu não gosto dessa coisa da direita e da esquerda, sabe? Eu conheço o Marcelo desde os 16 meses de idade. Sabe o que é 16 meses? Não é 16 anos. Somos amigos há 75 anos. Eu sou a pessoa viva que o conhece há mais tempo. Está a ver? Nem os irmãos. Quando os irmãos nasceram, já eu era amigo do Marcelo. Não é? É evidente que não me lembro daqueles primeiros 3 anos, não me lembro. Né? Diz que eu ainda ia de fralda e ele não sei como é que ele ia, mas tivemos aqueles 10 anos de convívio diário que me tornou... Portanto, eu sou completamente acrítico em relação ao presidente Marcelo. Completamente acrítico. Quer dizer, tudo o que ele faz eu acho... Mas é curioso, porque quando ele não era presidente, tinha muitos amigos da minha área política... E não só, que achavam que ele era isto e era aquilo, e eu não percebo essa tua amizade, depois fica a saber que muitos deles, depois de ele ser presidente, me disseram: Eduardo, tinhas razão. O homem é de facto um homem excepcional e é de facto uma pessoa humanamente. Portanto, agora lá a política não sei o que é que ele fez, porque eu sou sempre a favor do que ele faz. Mas diga-me uma coisa, voltando aqui a Gouveia e Melo, se também considera, como Luís Marques Mendes, que Gouveia e Melo diz demasiados disparates e há razões para preocupação cada vez que ele fala. Não, eu não acho que há preocupação, quanto mais falar melhor, mas... Exemplo, não há preocupação para a candidatura, se calhar. Mas eu quero que o Sr. Almirante, depois vou-lhe dizer, que o Eduardo Barroso, eu quero dizer que eu acho incompetente para o cargo, como me acharia a mim incompetente. Quer dizer, não estamos a falar de um insulto, estamos a falar de uma análise Acha serena. que ele não tem um tal currículo mínimo? Claro que não tem. Um homem que percebe de submarinos e não sei o quê, eu percebo de cirurgia. Como é que eu acompanhei a parte política? Nunca fui presidente de junta de freguesia, nunca fui candidato a coisa nenhuma. Como é que eu, de repente, vou ser candidato ao mais alto cargo político da nação? Isto é um absurdo. Eu fiz essa análise. Não é que me passasse pela cabeça ter-me candidatado, mas garanto-lhes que tive essas pressões. Algumas associações de doentes me disseram 7.500 assinaturas e as pessoas não se preocupam, a gente arranja. Disse: mas senhor Presidente, mas eu não voto em mim. Portanto, quando eu digo que ele é incompetente, digo com a sinceridade com que diria de mim próprio. Portanto, não estou a fazer nenhum insulto. Mas acha que essa incompetência para a candidatura se tem notado na campanha, nesta pré-campanha? Quando ele se pronuncia. Ele é preparado para aquelas entrevistas ao pormenor, não é que eu sei como é que isso se faz também de outros candidatos que sei como é que são preparados. Aquilo é um desastre total. Por exemplo, eu ouvi a última entrevista. Ele dizer: sim, porque não pensem aqueles que me apoiam, que me vão influenciar ou que vão condicionar. Não, eles não pensam, eles têm a certeza. Não, eles não pensam, eles não têm esta ingenuidade, eles têm a certeza absoluta, porque ele vai ter que ter uma assessoria que vai ter vários presidentezinhos com ele para poder ser presidente. Portanto, eu acho que ele devia ter tido. Ele fez um grande trabalho. Foi o que o tornou notório. Ninguém sabia quem era o presidente. Task Force de vacinação. Task Force de vacinação. Eu fui vacinado, vi lá as coisas, que funcionou bem e tal. Acho que aquilo podia ter sido feito por aqueles gestores dos supermercados, está a ver? Porque eles garantiram sempre a comidinha, mesmo durante a pandemia, já viu, havia a carninha, havia o peixe, só não havia o papel higiênico, que eu nunca percebi muito bem porquê. E, portanto, a vantagem, ele fez aquilo bem, como teriam feito estes grandes gestores de estoques e de situações, e depois fez aquilo com os militares, está a ver? Foi importante, porque eu lembro-me de ir às vacinas e estavam lá os militares também. Dá segurança, não é? Segurança e havia protestos das filas. Então, mas isto é currículo para ser Presidente da República.
por amor de Deus, eu sou currículo pá. Olha, afinal concorda com o professor Cavaco Silva, que também disse mais ou menos o mesmo. Disse? Também disse. Está a ver um presidente em que eu não votei, porque votei, sabe que eu nem me lembro quem era o candidato contra o Jorge Sampaio na segunda vez, não sei, só me lembro que a primeira que era professor Cavaco Silva, doutor Jorge Sampaio. Se tratamos o professor, também tratemos o Jorge Sampaio. Não me lembro. Está-me a falhar. Está a ver, também lhe está a faltar. Não, da Luz ao Ponte. Não faço ideia. Foi o Ferreira do Amaral. Ferreira do Amaral. Está a ver, mas eu, quer dizer, foi muito fácil para mim, estava cómodo. Nunca passou para a cabeça não votar em Jorge Sampaio, de quem fui amigo íntimo, e eu para ele a família, e ele e a família toda. E sabe que eu tenho algumas famílias fora da minha, que são as minhas duas grandes famílias a seguir, que é a família Sampaio e a família Rebelo de Sousa, está a ver? Uns por motivo claro. do colégio, outros porque a vida nos aproximou. Portanto, eu fui o íntimo de 3 presidentes da República. Deixe-me só aqui ir aí a uma coisa que disse há pouco, que tinha sido sempre um fiel votante do Partido Socialista. Se calhar fiel demais, mas pronto, tenho sido sempre votante e até de um Partido Socialista, que eu acho que se beneficiava de ser um Partido Socialista mais definido à esquerda, está a ver? Certo. Portanto, eu fui um apoiante de Pedro Nuno Santos, então, está a ver? Bom, já está aí a desenhar mais ou menos a resposta à pergunta que eu lhe vou fazer a seguir, mas julgo que a opção mais natural no seu caso seria alguém da área do Partido Socialista nestas eleições, que existe e até é apoiado oficialmente pelo partido, que é António José Seguro. Porque é que há bocado dizia que ele achava que ele já estava fora Eu não faço ao António José Seguro nenhuma desconfiança de que não seja um democrata e um respeitador da Constituição, por amor de Deus. Mas qual é que é o problema dele, então? O problema dele é que ele desapareceu. Eu acho que ele não tinha características, como lhe disse, foi a tal votação que eu fui fazer. A minha mulher, que era militante do PS, não votou, mas eu fui votar. E fui votar no António Costa, está a ver? Porque nas primárias. Nas primárias. Portanto, eu já achava que ele não tinha o perfil para ser um líder partidário. Portanto, mais valia não ter voltado à política agora. Eu pensei que ele se tinha afastado, sinceramente, foi para outra vida, mais civil, e portanto agora reaparece de repente. Nem assume as suas características. Por acaso deu uma grande tranquilidade ele não se assumir sequer como uma esquerda. Agora é uma esquerda, como é que ele disse? Moderno e moderado. Moderno e moderado sou eu. E vou votar Marcos Mendes. Está a ver? Porquê? Porque eu nem sabia. E acha que o Partido Socialista geriu bem este apoio? Porque continua a ser uma coisa que está a ser difícil de digerir por parte de alguma ala do partido, os nomeados costistas. Não sou militante do Partido Socialista. Como observador? Como observador do Partido Socialista, um observador interno, tenho 2 primos, mais que irmãos, não é? Que cá está, vão votar António José Seguro. Eu isso também não entendo. Como é que alguns militantes, até governantes do Partido Socialista, um deles meu amigo íntimo, meu amigo querido, que eu tenho uma ternura e uma consideração por ele, agora aparece como almirante. Porquê? Se eles não queriam o seguro, estavam caladinhos. É a mesma coisa com o Isaltino, com o almirante. O Isaltino, que é um autarca eleito por a esmagadora maioria do seu conselho, não sei se é que conselho, se é conselho. Eu percebo que ele esteja magoado com não ter o Marcos Mendes definiu aquilo na altura, com a minha acordo de que quem tinha problemas com a justiça não era candidato. Eu percebo que ele não lhe perdoou isso. Mas ele não lhe perdoa isso, tudo bem, percebo, está magoado, as coisas pessoais são muito importantes. Mas tem que... Porque é que não se limita a não votar e a manifestar que não vai votar e vai agora apoiar alguém que ele próprio não sabe quem é. Ninguém sabe quem é aquele senhor. Não tem esse passado político. Deixa-me perguntar-lhe sobre Marcos Mendes, porque tem criticado o governo em alguns aspectos. Está a tentar provar a independência enquanto candidato. Isto não pode afastar o eleitorado mais do PSD? Eu não sou um comentador político, não percebo nada de política. Aliás, vamos já passar à saúde. Não é isso. Portanto, esses aspectos são para mim completamente irrelevantes. O que eu acho é que Marcos Mendes garante-me, porque eu fui íntimo de 3 presidentes da República, não é? De um até íntimo desde os 16 meses, os outros tratavam-os por tu, o outro era um tio querido, não é? E portanto, eu não tenho esta proximidade com o Luís Marcos Mendes, conhecemos-nos, é um amigo distante, é uma pessoa que eu considero, mas eu conheço, porque estive 10 ou 12 anos, já não sei quanto tempo é que eu via religiosamente os comentários que ele fazia, portanto eu sei o que é que ele pensa. Sei que é um homem ponderado, sei que é um homem inteligente, que é um homem que tem uma cultura geral, que tem cultura jurídica, que tem cultura política, que tem experiência de governo. Como é que a gente pode pensar em eleger outro? Está a ver? Eu não chego ao ponto tão ridículo e entusiasmado, como dizia também foi meu doente e meu amigo, o
O que disse do meu tio que não votar em Mário Soares na altura, em 66, era o país ensandeceu-se, não é? Almeida Santos, não é? De quem eu gostava muito e que... Não cheguei a esse ponto, mas eu digo, então, tirando esta bolha mediática que vocês representam e as televisões representam, venho aqui, que eu não vou convencer ninguém. Quer dizer, porque isto aqui são 300 mil pessoas, 400 mil pessoas que podem influenciar o seu voto por causa destes debates. A população em geral, aqueles que votam até em partidos que eu não entendo como é que podem votar, esses é que têm que ser conquistados, está a ver? E para esses é preciso dizer, há uma coisa que eles podem compreender, como é que a gente vai votar em alguém que a gente não sabe o que é. É uma caixa de Pandora, pode sair uma coisa fantástica, pode sair uma coisa... Nos vamos arrepender seriamente, não estamos em tempo de poder fazer isso, o mundo e o Portugal não está disponível para arriscarmos em alguém que ainda por cima pensa que quem o apoia depois não lhe vai cobrar esse apoio. Tem-se falado muito do trabalho da tutela na saúde, acaba por ser um agente do setor e do SNS ao presidir a Comissão Nacional para os Centros de Referência. Com tudo o que tem acontecido, a Ministra tem condições para continuar ou devia demitir-se? Está você a querer agora pôr um apoiante de Marcos Mendes a Isto é saúde, isto é saúde, isto é saúde. Vamos à saúde. Não é saúde. Eu fui nomeado para este cargo para o qual tenho um perfil adequado de Presidente do Conselho Nacional dos Centros de Referência, e se eu vos perguntar o que é os Centros de Referência, se calhar vocês não sabem. Mas pronto, não vamos aqui, venho aqui um dia explicar o que é os Centros de Referência. Vocês deviam saber o que é um Centro de Referência. Por Manuel Pizarro, que também não entendo, agora também aparece a apoiar o Almirante. É uma coisa que eu não percebo nada, porque é toda a saúde, em peso, é o Francisco Jorge, é o Correio de Campos, é a Marta Temido, agora é o Pizarro. Tudo a apoiar. Bem, eu ainda tenho esperança que alguns deles... Não, a Marta não apoiou. A Marta não, peço desculpa. Então. Não, é que me disseram ali fora. Mas não quero apoiar António José Seguro, por aquilo que já se percebeu. Portanto, quem? A Marta Temido. Não sei, mas eu penso que, como eu penso, que muitos amigos meus, que eu tenho muitos amigos que são militantes do Partido Socialista, e esse compreendo que têm uma disciplina que eu acho que não deviam apoiar outro candidato que não fosse apoiado pelo seu partido. Ou então não são militantes como eu estou livre, não tenho essa fidelidade que eles deviam ter. Mas sei a quem é que eles votam na segunda volta. Se a segunda volta for entre o Almirante ou for o outro, que eu não falo o nome, e o Luís Marcos Mendes. E, portanto, eu tenho alguma grande esperança que a grande luta neste momento para o candidato que eu apoio com convicção, também me disseram, sabe, eu antes disto, quando o Dr. Marcos Mendes me telefonou, e disse, Eduardo, já sei que você me apoia, porque eu tinha escrito um artigo no Diário de Notícias em que dizia, sou candidato. E depois o artigo acabava a dizer, sou candidato a não votar em mim próprio se me passar para a cabeça a ser presidente, não percebo nada disto. E ele percebeu pelo artigo que estava ali um apoio implícito, num perfil como ele. E ele disse, Eduardo, então, você quer me apoiar? Eu apoio publicamente, com certeza, não estava à espera que me dissesse para ser mandatário distrital, não é? Mas antes disso, até lhe disse, olha, você pensa de 2 dias nisto, porque eu, com o meu coração ao pé da boca, eu posso tramá-lo com alguma coisa que diga. E também fui ouvir 10 ou meia dúzia dos meus amigos de luxo, não é? É saber, não queria que eles soubessem pela imprensa, então. O irmão, os primos irmãos, enfim, alguns amigos, muito amigos. Amigos desde os 16 meses? Até amigos, Daniel Sampaio, Marcelo, os meus amigos. Não. É porque eu não queria que eles soubessem. Claro que não vou dizer o que eles me disseram, não é? Mas tive o meu mais crítico, até nem vou dizer quem foi o mais crítico. Isso é não me diga que o Marcelo disse que o Marcos Mendes não chegava lá. Não, o Marcelo disse, olha, Eduardinho, não, mas o Marcelo, não sei se ficou contente ou não ficou, não é isso que estou a transmitir, mas é evidente, toda a gente sabe a quem vota, eu não sei, eu não lhe perguntei a quem é que ele vai votar nas presidenciais, mas eu tenho a certeza de que ele vota Luís Marcos Mendes, isso é óbvio, quer dizer, é óbvio porque é um homem coerente, é um homem sensato, é um homem inteligente, é um homem sensível, é um político de categoria, portanto, que ele vai votar. Mas o meu irmão é que disse, mas não te metas disso, apoia, mas não, mandatária demais, está a ver? Mas porquê? Esse apoio é vestir a camisola. Este apoio envergonhado é uma vergonha. Então estou aqui a apoiar alguém que eu acho que tem o perfil para ser o nosso presidente. Muito bem, Eduardo da Roça, vamos chegar ao fim. Não me disse se achava que a ministra tinha condições para continuar, mas também não pode. Claro, não, mas vou-lhe explicar. Eu tenho um cargo de nomeação governamental, claro, que não foi ela.
Não foi ela, claro. que é o centro de referência, e ela está a fazer um trabalho notável na implementação dos centros de referência, que era a minha opinião, ela está-se a meter em demasiadas lutas ao mesmo tempo. Umas reformas, outras lutas ao mesmo tempo. É preciso saber escolher as lutas. Eu às não vezes, sou e fazer... consultor dela, não é? Portanto, eu gosto dela como pessoa, acho que ela está a fazer um trabalho, percebe-se que está desgastada. Outro dia até pode dizer isso, porque fui eu que disse a ela, não foi ela que me disse a mim, portanto eu vou dizer. Eu disse-lhe, pense na sua saúde e pense na sua... E não fico ofendido a dizer que não tem habilidade política. É por não ter habilidade política que eu também gosto de si. Pois posso não concordar com algumas coisas que ela pode fazer, porque não tenho essa obrigação também. Muito bem, Eduardo Barroso, vamos agora à fase de carne ao peixe, em que nós damos uma, duas opções. Está bem. Vamos ver se fica ou não com Veja lá. Em 2026, preferia ver Marcos Mendes Presidente da República ou o regresso de Ruben Amorim e Vítor Gyökeres ao Sporting? São perguntas, isso é como perguntar a um bebê se quer, ou uma criança, gostas mais do pai ou da mãe, não é? Não, eu gostava que eles voltassem ao Sporting com o Marcos Mendes convidado para a tribuna como Presidente da República. Se tivesse de ser o médico do Presidente em Belém, preferia ser o médico de Gouveia Melo ou de António José Seguro? Não, eu já não posso ser médico nenhum. Fui médico dos outros três, sabe que eu operei os três enquanto presidentes. Está a ver? O Jorge Sampaio, o Marcelo, com gravidades diferentes. E o próprio tio, mas o tio foram coisas muito simples e sem anestesia geral. Portanto, essa pergunta não. É hipotética. Não, eles é que tinham que escolher. E como agora já não opero, disso o Luís Marcos Mendes está livre, não é? Porque eu sempre que apoiei o Presidente, eu tive que os operar. Neste momento ele já está safo disso. Se tiver a apendicite ou se tiver a hérnia estrangular, já não vai conhecê-lo já não é comigo. Mas quando daria... Mas espero que ele me pergunte quem é que o deve operar. Isso eu espero. Quando daria para ser consigo, preferia ter como paciente aquele jogador do Benfica que levou um pisão na final da Taça de Portugal na cabeça ou André Ventura? Tinha aqueles problemas de esófago, se lembra? Não, eu aí senti-me enganado, sabe? Porque eu acreditei, aquilo foi muito bem. Porque eu disse à minha mulher que isto é verdadeiro, aquele levar a mão ao pescoço, aquilo foi muito bem coreografado. Mas ainda bem que... Era o Belotti ou o Ventura que preferia ser médico? O Belotti quando levou aquele arranhão na cabeça, na final da taça, ou Ventura com esses problemas de esófago? Preferia qual? Nenhum deles era da minha especialidade. Quem convidaria para comer uma feijoada? Manuel Pizarro ou Ana Paula Martins? Quem convidaria para... Comer uma feijoada. Eu acho que podia convidar eventualmente os dois, mas... Mas assim, com quem é que preferia assim, se só tivesse de escolher um? Para comer a feijoada, eu acho que o Manuel Pizarro tem mais intimidade comigo e tem mais proximidade para vir comer a feijoada comigo, mas com a Ana Paula Martins talvez comesse uns linguados fritos com arroz de tomate. Também é bom. Muito bem, muito bem. Chegamos ao fim desta fase. Agora, para fecharmos, é apenas a sobremesa, que é a música que nos trouxe. O Estou Além do António Variações. Porquê que escolheste a música? Sabe porquê que eu escolhi? Porque eu comecei a adorar António Variações quando os meus filhos diziam que o pai era um selvagem, era um rural. O rural foi mal escolhido, que era um primário, está a ver? E eu achava esta música, tinha esta cassete do carro, e só a Vera, que era eu e ela é que gostávamos desta música. Eu acho que tem uma letra fantástica. E, portanto, eu sou um admirador quando o António Variações era considerado um músico pimba e que ninguém gostava. Agora toda a gente acha que ele é fantástico. E esta música é fenomenal. Esta letra é genial. Quer também estar onde não está e ainda bem que esteve aqui connosco. Termina assim a Vichy Soase. Regressamos na próxima semana. Muito obrigado.